Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, vou aqui estar reagindo a um vídeo, que me foi mandado, que me foi enviado por algumas pessoas aí, do canal, que são inscritas no canal, pessoas que vão pedindo, a minha opinião, pessoas católicas e também às vezes alguns protestantes, que vão pedindo a minha opinião sobre a colocação de alguns pastores. E, como eu sempre digo, eu faço isso aqui com muito respeito aos pastores, com muito respeito aos irmãos separados, os irmãos protestantes, porém, dou minha opinião dentro daquilo que é a visão da Igreja Católica, daquilo que é a doutrina católica. Então, quando eu digo a minha opinião, não é exclusiva minha, mas é aquilo que a Igreja diz. Como eu sempre falei, aqui nunca eu vou falar coisa da minha cabeça. Vou estar sempre fazendo uso do catecismo, dos padres apostólicos, dos pais da igreja e das Sagradas Escrituras. Então vou reagir a um vídeo aí do Dr. Augusto Nicodemos. Veja, Dr. Augusto Nicodemos. Não vou fazer uma biografia dele, mas esse homem é um reverendo da igreja, se eu não me engano, da igreja presbiteriana. Também é professor de teologia e outras coisas mais. Mas a pergunta que foi feita a ele é a seguinte: eu devo seguir Jesus ou a Bíblia? Veja, não tem nem como a gente pensar na possibilidade de alguém fazer uma pergunta dessa. Eu devo seguir Jesus ou a Bíblia? Então, não tem como. Mas, como a religião protestante, o protestantismo, é a religião do livro, eu já esperava uma resposta dentro dessa linha de seguir somente a Escritura, sola Escritura, sola Escritura, ou somente as Escrituras. E eu confesso que eu me surpreendi com essa resposta desse pastor, que aparentemente é muito conhecedor das Escrituras, no meio protestante, lógico, mas para nós católicos ele não tem relevância alguma. Mas vamos ver a resposta dele e depois eu vou fazendo algumas colocações. Se for necessário, eu pauso o vídeo e a gente vai vendo e vai contrapondo aí o que ele vai colocando. Vamos lá. Essa é uma escolha que a gente chama de um dilema absurdo ou impossível, porque dá a impressão de que fazer uma coisa é excluir a outra, quando na verdade esse dilema não existe. Primeiro, porque nós não temos como seguir a Jesus se não for através da Escritura. O Senhor Jesus viveu há 2000 anos atrás. Ele morreu, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de onde virá para julgar vivos e mortos. Como é que eu sei quem é Jesus e o que ele pede de mim para que eu possa segui-lo? Não ficaram tradições orais. Ele não deixou registrado em nenhum outro lugar a não ser na Bíblia quem ele é e o que é que eu devo fazer para segui-lo. Então aqui a gente para um pouquinho, porque ele vai argumentar que alguém, para seguir Jesus, só pode fazê-lo se estiver com a Bíblia. Primeiro ele vai dizer que só é possível seguir Jesus se tiver as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque Jesus se revelou nas Escrituras. Mas será que Jesus se revelou nas Escrituras? Ou as Escrituras é parte da revelação? Nós vamos ver isso aqui no decorrer do vídeo. Eu peço que você fique no vídeo, assista até o final, depois comenta aí, deixa teus comentários, fala o que você acha a respeito desse vídeo. Ele vai dizer: Jesus nasceu, ou seja, encarnou-se e viveu há 2000 anos atrás. E não tem nada que possa nos fazer saber quem é Jesus a não ser as Escrituras. Isso é uma inverdade. Primeiro, eu gostaria de ler algo que está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Como eu disse, eu sempre farei uso do Catecismo também da Igreja Católica. Eu queria abrir com essa fala do Catecismo, com essa colocação do Catecismo, no parágrafo 27. Parágrafo 27 do Catecismo vai dizer o seguinte: o homem é capaz de Deus. Veja, o homem é capaz de Deus. Por que o Catecismo diz isso? Ele vai dizer assim: o desejo de Deus
está inscrito no coração do homem. Veja, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Então, dentro do coração do homem, existe um desejo, um anseio, uma ânsia por Deus. O homem deseja Deus. E esse desejo de Deus está dentro do nosso coração, está no nosso interior, está dentro de nós. Por que tem esse desejo de Deus dentro de nós? Porque o homem é criado por Deus e para Deus. Existe um desejo dentro de nós e o homem é criatura de Deus e foi criado por Deus e para Deus. E também o catecismo vai dizer, e Deus não cessa de atrair o homem a si. Ou seja, Deus está a todo instante, a todo momento, nos atraindo a Ele. Disse Jesus, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Né? Então Deus está sempre nos atraindo a Ele. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então veja, dentro de nós existe um desejo do Criador. O Criador nos fez e por isso nós somos, vamos dizer assim, que atraídos por Ele, né? Chamados, né? Vamos dizer que Deus é como um grande imã que nos atrai para Ele. E esse é o desejo de Deus. E também Deus coloca esse desejo de atração dentro de nós e nós somos atraídos por Deus. Nós buscamos Deus, nós desejamos Deus, mesmo sem revelação, mesmo sem escritura. E por quê? Por que isso acontece? Porque nós conseguimos desejar Deus mesmo se não existisse a Bíblia, mesmo se não existisse as Escrituras. Veja, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 8, queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia, com paciência, vamos refletindo, buscando entender, compreender o que Deus quer nos falar. Carta aos Hebreus, no capítulo 8, versos 9 e 10. Né? Ou melhor, versos 10 e 11, vai dizer assim. Diz assim o autor sagrado. Veja, aí alguém pode dizer, não, mas você está usando a Bíblia para falar de Deus, para falar de Jesus. Não, eu quero que você compreenda que antes mesmo de uma revelação divina pelas Escrituras, Deus, ao criar o homem, por sermos criatura de Deus, Deus introduz em nosso coração um desejo do Criador, uma ânsia por Deus. E por que isso? O autor da carta aos Hebreus vai dizer para nós no versículo, eu vou ler o 9 e o 10 e o 11 da carta aos Hebreus, capítulo 8. Diz assim: não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Então ele vai falar de uma aliança que não é como a aliança que ele fez com o povo quando o tirou do Egito. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles, diz o Senhor, oráculo do Senhor. Verso 10. Mas esta aliança que estabelecerei com a casa de Israel, depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais terá que ensinar ao seu co-cidadão, ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. Então veja, o autor da carta aos Hebreus está dizendo para nós que ninguém precisa ser mais instruído por nenhum dos nossos irmãos. Nós não precisamos mais ser instruídos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não está dizendo que nós não podemos fazer um estudo bíblico ou coisa do gênero. Ele está dizendo que
A respeito de Deus, a respeito da divindade, da deidade, a respeito da trindade una e divina, ninguém precisa, vamos dizer assim, que no início de sua vida, da sua história, aprender de Deus. Por quê? Porque ele colocou em nós a sua lei. Que lei é essa? A lei natural. A lei natural foi imposta, inscrita em nossa alma, em nosso coração, em nosso ser. E essa lei natural, qual é essa lei natural? É aquela que foi revelada no Sinai, ali naqueles 10 artigos de lei. Os 10 mandamentos, ali está a lei natural. Então o autor da carta aos Hebreus vai dizer que nós não precisaremos e não precisamos mais sermos instruídos por ninguém, porque a lei de Deus está implantada, está dentro de nós, está, podemos dizer assim, enfincada em nossos corações. Ainda a carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 16, vai dizer o seguinte, eu vou ler o 15 e o 16 para ficar melhor o nosso entendimento. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo. Então, nos confirma o testemunho do Espírito Santo que Deus introduziu dentro do nosso ser a lei natural. E essa lei natural revela o Criador que a revelou. Veja, o Criador introduz dentro de nosso ser a lei natural, e esta lei natural que nos foi dada pelo Criador, pelo simples fato de nos criar, eu estou dizendo simples fato, mas é força de expressão para dizer que no momento em que ele nos cria, ele introduz em nós a sua lei natural. Esta lei natural, diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 15, é o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo, depois de ter dito: eis a aliança que, depois daqueles dias, farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei, essa expressão aqui é linda, imprimir. É você pegar um texto que está, por exemplo, em PDF e trazer para o papel. Foi Deus que fez isso. Aquelas leis que estavam no Criador e na sua divindade, ele imprime no nosso ser. Ele imprime no nosso ser. Como se imprime um texto que está em PDF em uma folha de ofício. Ele imprime em nosso ser. Ele imprime, veja, vou ler de novo, retomando. Isso é um testemunho do Espírito Santo. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo. Depois de ter dito, eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor, imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Ora, onde houver plena remissão dos pecados, não há por que oferecer mais sacrifício. Então, Deus imprime no nosso ser, na nossa alma, no nosso interior, a sua lei, a lei natural. E essa lei natural, nela está contida ali os 10 mandamentos que nos foi revelado. O primeiro, qual é a primeira lei natural que está inscrita nas criaturas por um todo? Porque o Salmo 151 vai dizer que tudo que respira louva ao Senhor. Qual é a lei natural primeira que está inscrita, impressa no nosso interior? O desejo de Deus, ou seja, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa razão. E esta lei é exatamente o que o Catecismo vai dizer no capítulo 27, no parágrafo 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, ou seja, o desejo de amar a Deus e viver nele, por ele e para ele, como diz o apóstolo São Paulo. Já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então, o desejo de Deus está inscrito em nossos corações. E esse desejo, meus irmãos, ele nos é revelado
Por exemplo, na carta de São Paulo aos Romanos, deixa eu encontrar aqui, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 19 e 20. Veja o que diz o apóstolo São Paulo. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus? Eles o leem em si mesmos. Olha, o que nós podemos conhecer de Deus, nós não lemos, doutor Augusto Nicodemos, nas Escrituras, na Bíblia, por exemplo. Nós lemos em nós mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade se tornaram visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Ou seja, de modo que não pode ser, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer? Invisível, de modo que não pode ser invisível, dizer assim, o Deus invisível, que habita em luz inacessível, ninguém pode chegar até Deus, porque Deus, ele se revela na sua criação, na criação. Isso é muito lindo, veja. Portanto, o que se pode conhecer de Deus, eles, os seres humanos, o leem em si mesmo. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em nós mesmos, o homem olhando para o homem, ele consegue ler algo da divindade. Ele consegue enxergar algo divino. Porque o homem é dotado de liberdade, inteligência, vontade, razão. Tudo isso são atributos que revelam a divindade e que revelam os atributos da divindade. Então nós podemos ler em nós mesmos, seres humanos, aquilo que Deus revela dele mesmo. Aí ele diz, continua, pois Deus lhes revelou com evidência. Veja, evidência. Não é algo que Deus revelou numa sombra, né? Que a pessoa olha assim e diz, não, é quase impossível, não dá para compreender, né? É como tem alguns jogos de celular que aparece uma sombra e aquela sombra que aparece ali, a pessoa vai tentando adivinhar que imagem é aquela. Não, ele está dizendo que é com evidência. E isso foi feito a partir de quando? Desde a criação. Desde a criação do mundo. As perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornaram visíveis à inteligência do homem por suas obras, de modo que não se podem excusar. Né? De modo que não se pode dizer, eu não tenho como conhecer a Deus. Pois Deus se revela a nós. Deus se dá a cada um de nós. Ele se entrega, ele se revela, ele se dá a conhecer não somente pela Bíblia, né? Porque ele vai dizer aí que é impossível seguir Jesus sem a Bíblia. É impossível. Veja, meus amados irmãos, o Antigo Testamento já existia. Porém, o Novo Testamento ele começa a ser inscrito a partir do ano 51 depois de Cristo. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro inscrito do Novo Testamento. Então veja, do ano 33 que Cristo morre, e segundo os historiadores, existe um erro no calendário que vai dizer que Cristo, ao invés de ter nascido no ano 0, né, que começa a era cristã, ele nasceu por volta do ano 6 ou 7 antes de Cristo. Pelo fato do calendário estar errado, então seria 6 ou 7 anos antes do ano 0. Então, você pega aí 6 ou 7 anos antes, 33 anos. Então, vamos dizer aí que por volta do ano 29 por aí. Né? Por volta do ano 29, por volta do ano 29 Cristo teria nascido, 29, 26, por aí assim. Né? Vamos supor. E do ano 29, vamos arredondar ano 30. Do ano 30 até o ano 51,
nós temos aí 20 anos. 20 anos sem um escrito sequer do Novo Testamento, que venha fazer uma revelação por escrito de Cristo, de quem foi Jesus. Então a gente tem aí uma igreja que passou 20 anos, veja, 20 anos sem ter uma revelação inscrita a respeito da pessoa de Jesus. Tem um autor sagrado, ou melhor, tem um autor dos pais da igreja, não vou dizer sagrado porque os seus livros não são canônicos, mas um autor do princípio ali, por volta do ano... Ele nasceu do ano 130 e morreu por volta do ano 202, que foi Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, no seu terceiro livro, Contra as Heresias, Santo Irineu de Lyon vai falar sobre a origem apostólica da tradição. E ele vai falar exatamente desse período que a igreja viveu, né? Sei lá, ano 51 começou a escrever o primeiro livro, Carta aos Tessalonicenses, mas vamos botar aí até o ano 100, até o ano 100 mais ou menos, para se concluir os textos que hoje a gente tem como canônico. Então vamos botar aí 50 anos sem um cano bíblico do Novo Testamento ainda escrito, né? E por volta do ano 300 foi que veio se fechar o cano. Então nós temos aí, por exemplo, no mínimo de 50 a 100 anos sem se bater um martelo, pelo menos na maioria dos livros do Novo Testamento a ser considerado canônico, ou seja, a revelação divina. E Santo Irineu vai dizer o seguinte, veja, não foi, portanto, Santo Irineu de Lyon, livro 3, Contra as Heresias, capítulo 1, não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos o conhecimento da economia da salvação. A economia é o projeto divino da salvação. Mas somente por aqueles pelos quais nos chegaram o Evangelho. O Evangelho aqui não é os evangelistas, né? Ou seja, os livros canônicos, conhecidos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é somente isso, mas é a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, por um todo, né? Nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram, veja, eles primeiro pregaram, depois pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Aí ele vai dizer, nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir o conhecimento perfeito, né? A gnose perfeita, porque aqui ele falava dos gnósticos, contra os gnósticos. Como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, porque depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto, pela vinda do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes. Foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando de viva voz a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíram todos e cada um o evangelho de Deus. Então eles quem? Os 12 apóstolos. Matias que substitui Judas. Os 12 apóstolos possuíram todos e cada um deles um evangelho de Deus. Aí ele vem agora destacar os 4 evangelistas. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos. Quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja de Roma, a diocese de Roma. Depois da morte deles, de Pedro e Paulo, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por inscrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por Paulo. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Aí ele vai dizer, eles todos nos transmitiram que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. E se alguém não acredita neles, despreza os que tiveram parte com o Senhor
despreza ao mesmo tempo o próprio Senhor, como também despreza o Pai. E ele mesmo condena-se ao resistir e opor-se à própria salvação. E é isso que fazem todos os hereges. Então veja, aqui nós podemos ver nitidamente que a igreja viveu por um longo tempo, não tão longo, mas um longo tempo, pelo menos aí vamos dizer uns 300 anos depois de Cristo, para decidir o que era Novo Testamento, para decidir o que era canônico. E ela viveu segundo o quê? Segundo a tradição de viva voz, que se anunciava. Por exemplo, Pedro anunciou um evangelho. Marcos pega o evangelho que Pedro anuncia a respeito de Cristo Jesus e decide colocar por escrito tudo aquilo que Pedro pregou. Mas o Dr. Augusto Nicodemos, ele vem fazer vamos dizer assim, que uma metamorfose, né? Como que entre Jesus e a Bíblia. Como viveram, olha, antes de ser escrito os livros do Antigo Testamento, como viveram Adão e Eva, Caim e Abel, como viveram, por exemplo, Sete, o terceiro filho de Adão e os seus descendentes, como viveram Noé e os seus descendentes, como viveram o patriarca Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes. Porque a gente conhece que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Claro que por revelação divina, claro que o que ele coloca é revelação divina, mas ao mesmo tempo é uma tradição oral que se manteve, que se perpetuou durante a história dos patriarcas, até o momento em que Moisés é suscitado por Deus, levantado por Deus, para tirar um povo que estava cativo, escravo no Egito. E até ali, até o momento em que Moisés é chamado por Deus para esta missão, o que acontece? Acontece que o povo de Deus viveu na antiga aliança sem manuscritos, apenas com a tradição de viva voz. Por exemplo, vejam só, Adão e Eva nascem, né? São criados por Deus, Adão e Eva. Adão e Eva se conhecem, têm o primeiro filho, né? Caim. Depois tem Abel. Caim mata Abel. Então, Caim depois é expulso da terra onde vivia, onde habitava. E depois é dito que Adão e Eva conhecem novamente-se em sexo, né? Tem de novo relação sexual. E nasce o terceiro filho de Adão e Eva, que é Sete. E é revelado para nós nas Escrituras que Sete foi o primeiro dali dos descendentes de Adão a invocar o nome do Senhor. E por que ele invocou o nome do Senhor? Porque tinha Bíblia? Porque existiam Escrituras? Não. Porque Adão e Eva, de viva voz, com certeza diziam e contaram: olha, nós fomos criados por Deus, existe um Deus que tudo criou, que tudo fez, esse Deus nos colocou no paraíso, nós desobedecemos a sua lei, né? Nós desobedecemos os seus preceitos, e fazendo isso, ele nos expulsou do paraíso, do Éden, mas nós reconhecemos esse Deus, nós sacrificamos a esse Deus, invocamos o nome desse Deus, porque se Sete começa a invocar o nome do Senhor, com certeza foi Adão e Eva que o ensinaram a o seu filho fazer isso. Então, a tradição existiu antes das escrituras do Antigo Testamento, com certeza absoluta, existia uma tradição oral, né, que fazia com que aqueles que tinham as leis naturais no seu ser, e tendo a lei natural no seu ser, pudessem se comunicar com o seu Criador, oferecendo algum sacrifício, oferecendo algum louvor, de alguma forma. É isso que revela para nós o Deuteronômio. O Deuteronômio vai mostrar para nós, veja, Deuteronômio capítulo 30, né? Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 11, veja o que vai dizer o Deuteronômio. Vai dizer assim: o mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora do teu alcance. Então, o apóstolo São Paulo praticamente repete isso na carta aos Coríntios, quando ele vai dizer assim: não sobrevém sobre vós nenhuma tentação que seja além ou maior do que vossas forças humanas.
E Deus concede a vocês ainda a graça e os meios de suportá-la e de vencê-las. Então São Paulo diz isso. Por quê? Porque está aqui, Deuteronômio capítulo 30, verso 11. O mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora do teu alcance. Aí ele vai dizer, ele não está nos céus para que digas, quem subirá ao céu para nulo buscar e nulo fazer ouvir, para que o observemos. Não está tampouco do outro lado do mar, para que digas, quem atravessará o mar para nulo buscar e nulo fazer ouvir, para que os observemos. Mas esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Então, antes da revelação escrita, existe uma revelação nas obras de Deus, na criação de Deus. Existe uma revelação que está no nosso interior, que foi posta no nosso interior. E o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, parafraseando Deuteronômio no capítulo 10, a partir do verso 11, ele praticamente vai dizer a mesma coisa, porém mostrando que Cristo está, a palavra, o verbo, o logos, ele está habitando dentro de nós. Veja, ele diz, carta aos Romanos, capítulo 10, versos 11 ao 14. Ele vai dizer, a Escritura diz, todo o que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, né? Porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele vai dizer agora, porém, como invocarão aquele em que não tem fé? Ou melhor, eu estou lendo, me desculpem, eu li aqui, troquei. Versos 6 e 8, melhor dizendo, desculpa. Mas a justiça que vem da fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos? Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então, ele vai dizer, esta é a palavra da fé que pregamos. Não é que deixamos escrito. Paulo está escrevendo aqui para os romanos. Mas ele está escrevendo para os romanos algo que ele já disse. Ele está apenas recordando. Ele vai dizer, que diz ela, afinal, esta palavra que está em tua boca e em teu coração? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Primeiro, pregamos. Que Deus revelou por meio da pregação. Pregação, a tradição, né? Mas vamos ver aí o que é que ele diz, concluindo o vídeo. Então, eu só posso seguir a Jesus através da Bíblia. Estudando a Escritura, estudando os Evangelhos, entendendo quem é Ele, entendendo quais são os requerimentos para o discipulado. Para isso eu vou para as cartas, para isso eu vou para o livro de Apocalipse, para isso eu vou para o livro de Atos, para isso eu vou para o Antigo Testamento, que pré-anunciava a vinda dele, a obra dele e aquilo que se requer para que nós possamos segui-lo. Então esse dilema que é colocado, ele é absurdo. Não tem como seguir a Jesus se não for através das Escrituras, através da Bíblia, porque é lá que eu encontro resposta para essas perguntas. Então veja, ele vai dizer que é um absurdo. Doutor Nicodemos, não sei se o senhor já percebeu, mas estão querendo dar fim às Escrituras. Estão querendo dar fim às Escrituras. Não sei se o senhor já percebeu isso. Já estão relativizando as Escrituras. E o protestantismo tem feito isso de maneira sublime, de maneira extraordinária. Relativizar as Escrituras. Cada um interpretando segundo os seus pensamentos, segundo as suas ideias. Mas muito além, muito mais do que os protestantes têm relativizado as Escrituras, o mundo secular
quer destruir as Escrituras. Eu já vi aqui vídeos de um parlamentar, um ex-parlamentar, né, que, junto com alguns que têm a sua mesma ideologia, disseram que precisaria se banir as Escrituras do meio político e do meio educacional, do meio da cultura, da educação. Hoje tem uma artista famosa aí, né, a tal da Xuxa. Ela vai dizer que as Escrituras, né, a Bíblia, deveria ser revisada. Por quê? Porque está ultrapassada. Existe um pastor no meio protestante, muito conhecido, e que foi muito criticado por alguns outros pastores, porque ele foi dizer que a Bíblia precisaria ser reinterpretada à luz do contexto atual que nós estamos vivendo. E, não sei se o senhor já percebeu, mas existe um grande trabalho para se tirar as Escrituras da mão dos crentes. E aqui eu falo dos católicos e coloco também aí, né, como quem tem fé, os protestantes. Mas imagine o Senhor se a Bíblia for tirada do meio do povo. O Senhor acha que o povo continuará a ter fé? Ou a fé vai apagar ou vai desaparecer como os exemplares das Bíblias desaparecerão? Porque a tendência e o decorrer das coisas, dos acontecimentos, trará, não sei para qual geração, mas o fim dos exemplares bíblicos. Pelo menos, mesmo que por conta da tecnologia hoje, mesmo que não seja tirado definitivamente, destruído todo e qualquer exemplar bíblico, seja escrito, manuscrito ou sei lá, em PDF, ou texto, ou mensagem, qualquer que seja, mesmo que não destruam tudo, mas a tendência é fazer com que as Escrituras sejam relativizadas ou pelo menos proibidas, como já é proibido em muitos países. Então quer dizer que o povo perderá a fé juntamente com as Escrituras que vai ser tomada de suas mãos? Isso chega a ser absurdo. Absurdo mesmo não é alguém seguir Jesus sem ter a Bíblia. Absurdo mesmo é o Senhor dizer que alguém depende exclusivamente da Bíblia para ter fé em Jesus. A Bíblia é parte da revelação. A Bíblia é parte da revelação. Pessoas analfabetas, pais analfabetos, há décadas atrás, ensinaram os seus filhos, catequizaram os seus filhos, falaram sobre Deus, falaram sobre Jesus, e essas pessoas tinham a fé. Por exemplo, nos primeiros séculos, nem todo mundo tinha acesso às Escrituras, mas as pessoas tinham fé. As pessoas amavam a Deus. As pessoas viviam segundo a lei natural que o Espírito Santo, no interior de cada pessoa, orientava. E o Senhor vem dizer que é impossível alguém conhecer Jesus. Quando eu digo conhecer, eu falo assim, ter uma relação com Jesus se não tiver a Bíblia. Lógico que a Bíblia é, podemos dizer, a primeira, né? No sentido da primeira revelação, no sentido de, não a primeira em ordem cronológica, mas a primeira no sentido de dizer assim, que nós temos um texto que a igreja reconheceu como canônico, e esse texto que a igreja reconheceu como canônico, eu digo o texto, estou falando da Bíblia toda, esse texto é a fonte primária no sentido de que nós temos acesso a Jesus. Por quê? Porque ela predomina hoje. Mas a primeira, em ordem cronológica, revelação que nós recebemos de Deus foi a sua criação. Deus que cria a humanidade, Deus que cria o mundo e a humanidade, tudo que Deus cria e inscreve, imprime em cada criatura a sua lei. E principalmente no coração do homem. Então, não tem essa história de dizer, alguém só pode seguir Jesus se tiver a Bíblia. Sem a Bíblia é impossível seguir Jesus.
Porque na Bíblia nós vamos para os evangelhos, nós vamos para as cartas, nós vamos para o Apocalipse, nós vamos para o Antigo Testamento, e aí nós aprendemos como ser de Deus. Não, quem nos ensina a ser de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ainda que não existisse escritura, ainda que não existisse o texto, mas o Espírito Santo, que o próprio Jesus diz, é preciso que eu vá. Eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei para vós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que revelará toda a verdade, que vos ensinará toda a verdade. E esse Espírito Santo, ele é quem ora em nós com gemidos inefáveis. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem pessoas, eu conheci uma pessoa que ele trabalhava fazendo verso de viola. Então ele conhecia e ele já tinha lido a Bíblia várias vezes para fazer verso de viola. Por quê? Porque as pessoas se agradavam dos versos de viola que era usado, versículos, textos da Bíblia, e as pessoas se agradavam muito e iam muito escutar esse homem. Mas ele não tinha fé, ele era ateu. Como assim? Alguém tendo a Bíblia conhece Deus? Não. Alguém pode ter a Bíblia e dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, retrógrado, que é um livro misógino, que é um livro preconceituoso, que é um livro machista, que é um livro, de fantasias, de história da carochinha, como muita gente já me disse, já falou isso perto de mim. Mas alguém que não tem o livro, ou mesmo que tenha o livro, mas que não saiba ler, tem fé. Tem muita gente no meio protestante mesmo, no meio católico, que não sabe ler, é analfabeto, que não lê nada nas escrituras, mas tem fé. Porque ouviu algo, sim, das escrituras, que alguém falou, que alguém leu, que alguém pregou, mas muito mais do que isso, tem o Espírito Santo, que o convence que ele é criatura, que ele é pecador, que ele precisa de Deus e que ele deve buscar Deus. Mas vamos ver aqui o que é que ele diz, concluindo o vídeo, para que não fique tão longo isso aqui, porque senão ninguém escuta, ninguém vê. Quem é Jesus, o que ele fez por mim, o que é que ele pediu dos seus seguidores e de que maneira eu posso segui-lo. Sem as escrituras, eu não tenho como acessar Jesus, chegar à presença de Jesus, me comunicar com ele, ouvir a sua voz, entender os seus mandamentos e os seus requisitos. Tá bem? Seguir a Jesus só é possível através das escrituras sagradas. Então veja aí, assim, é aquilo que eu concluí agora dizendo. Ele vai dizer que é impossível alguém conhecer Jesus, ouvir Jesus, falar com Jesus, se não tiver a Bíblia. Doutor Nicodemos, como é que as pessoas na sua igreja que são analfabetos, como é que essas pessoas têm fé? Como é que essas pessoas conhecem Jesus? Ah, não, é pelo ouvir, né? Porque afinal de contas o apóstolo Paulo disse, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ok, isso foi o que Paulo revelou. Paulo revelou, deixou por escrito. Paulo escreveu dizendo isso. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele não vem por ler e ler a palavra de Deus. Pode acontecer que alguém lendo a palavra de Deus, né, salte ao seu coração algum verso, algum versículo do texto que foi revelado, seja do Antigo ou do Novo Testamento, e essa pessoa venha a ter fé. Mas a fé vem primeiro pelo ouvir. Foi por isso que Jesus não deixou nada escrito. Jesus apenas falou, ensinou, fez milagres, fez prodígios, fez sinais. Foi por isso que os apóstolos primeiro anunciaram de viva voz e depois, por uma necessidade da igreja, também suscitada pelo Espírito Santo, eles escreveram. Nem todos escreveram, porque, por exemplo, o Evangelho, quem escreveu? Foram 4 homens que escreveram o Evangelho. Eu digo Evangelho porque só existe um Evangelho, né? Existem 4 evangelistas, mas só existe um Evangelho. Quem escreveu? Mateus era apóstolo, ok, estava com Jesus. Segundo o Evangelho, Marcos. Marcos não era apóstolo. Existe aí um rudimento, existe aí uma interpretação que aquele jovem que correu nu quando Jesus estava sendo preso, alguns vão dizer que foi João Marcos que escreveu o segundo Evangelho. Mas não sabemos ao certo. E ainda que tenha sido, Santo Irineu de Lyon revela para nós que Marcos escreveu aquilo que ele ouviu de Pedro.
Então ele ouviu de Pedro a pregação, né? E ele escreve. Depois, Lucas não era apóstolo, era discípulo de Paulo, podemos assim dizer, ou companheiro de Paulo. E ele escreve, Santo Irineu vai dizer que ele escreve aquilo que Paulo pregou, que Paulo anunciou a respeito de Jesus. E São João, que era evangelista, que era apóstolo, sim, escreve o que ele viveu, o que ele viu de Cristo. E o interessante, doutor Nicodemos, nós temos aí, né, uma Bíblia, um exemplar que está aqui na minha mão, e o Senhor pode ter uma na sua mão, mas São João, no finalzinho do seu evangelho, vai dizer que nem tudo que Cristo fez foi escrito. O que foi escrito, os milagres, os sinais que foram escritos, é para que nós recebêssemos fé, né, também. Mas ele vai dizer que muito mais do que Cristo fez, muito mais do que está escrito, Cristo fez. E não foi escrito. E ele diz, se fossem escritos todos os atos de Cristo, ele vai dizer, penso que o mundo inteiro não caberia tantos livros. Então dá para o senhor entender isso? Dá para o senhor perceber isso? Então, meus amados irmãos, o sola escritura não se fundamenta nas escrituras. As escrituras não dão respaldo para isso. Então que nós possamos compreender, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é por ler. Ler é consequência agora que os nossos antepassados ouviram e também escreveram. E aí nós temos duas, podemos dizer assim, não é duas revelações, mas dois braços de uma só revelação. A revelação por excelência é Cristo. Cristo é a revelação de Deus para nós. São João capítulo 1, versículo 18. Ninguém conheceu o Pai, senão o Filho unigênito. E o Filho unigênito revela o Pai para nós. Então, Deus se revela no Filho. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 14. E esse Jesus que se fez carne e que revela o Pai para nós, ele anunciou, ele pregou, ele falou, ele nada escreveu. E depois, por uma necessidade da igreja, aí sim, né, o Espírito Santo inspira os apóstolos para escreverem as Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Portanto, meus amados irmãos, é isso. Seria até... eu não entendo como é que alguém pode dizer algo dessa maneira. Que é impossível chegar a Cristo sem as Escrituras. Ou que é impossível conhecer Cristo sem as Escrituras. Mas isso não é verdade. Então, Deus abençoe a todos. Deixa aí nos comentários o que você acha do vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E vamos fazer esse canal chegar a mais pessoas. Amém. Dá uma curtida no canal, dá uma curtida no vídeo, melhor dizendo, e se inscreve no canal e compartilha. Amém.